Olá, boa noite. Taxista é assassinado a tiros no bairro do Jaraguá, em Maceió. A polícia investiga a motivação do crime. Uma mulher suspeita de envolvimento na morte foi presa e levada à delegacia. Revoltados, outros taxistas protestaram no local pedindo segurança para a categoria. Este é um dos nossos destaques e veja também. Estiveram na delegacia hoje para prestar queixa dos arrombamentos ocorridos em 3 condomínios do bairro da Ponta Verde. Polícia Civil conclui inquérito a respeito do assédio registrado em um ônibus de Maceió esta semana. O acusado foi indiciado por ato obsceno e importunação ofensiva ao pudor. A agência dos Correios do Centro é arrombada pela 4ª vez em um ano. Encomendas de clientes foram furtadas. E as notícias do futebol. CRB entra em campo hoje e amanhã é a vez dos azulinos. Agora no Jornal do Estado. Um taxista foi assassinado com um tiro na cabeça após uma suposta tentativa de assalto no bairro do Jaraguá, em Maceió. Ele teria sido rendido por um casal. Uma mulher foi detida. Após o crime, taxistas bloquearam a via, protestando por mais segurança. O crime ocorreu por volta das 3h30 da tarde desta sexta-feira na Avenida Cícero Toledo, no bairro do Jaraguá. Quem trabalhava com a vítima, Leonardo Fonseca Leitão, de 52 anos de idade, ficou sem palavras com a notícia. De repente você... Era uma pessoa tranquila na praça lá? Pode até palavra, né? A polícia não confirmou o crime de latrocínio, mas não descarta esta possibilidade. Possivelmente o taxista reagiu devido à posição que ficou dentro do carro. Um dos tiros saiu pela porta traseira. Familiares ficaram em choque ao ver a cena. Não é fácil, a gente fica numa situação dessa para trabalhar, não é fácil, a gente fica triste, eu sinto. Populares nas proximidades do crime conseguiram deter Suziele Lima da Silva, 20 anos de idade. Ela foi entregue aos policiais que a conduziram presa para a delegacia de homicídios. O clima ficou tenso e os taxistas decidiram bloquear a avenida no Jaraguá para cobrar mais segurança. Teve tumulto após este motorista tentar furar o bloqueio. Policiais tiveram trabalho ao tentar liberar a via. Os taxistas cobram uma reunião com o secretário de Segurança Pública para definir estratégias contra os assaltos. Nós vamos solicitar mais uma vez uma reunião com o comando da polícia, com o Conselho de Segurança Nacional, quer dizer, do Estado, para tomar providências. Queremos que todos os veículos táxi sejam fiscalizados, abordados pela fiscalização. Quem é taxista tem medo de trabalhar. Carlos Gomes, por pouco, não foi morto durante uma ação criminosa na semana passada. Eu falei o valor da corrida, eles me pagaram, quando chegaram lá, mandaram eu parar o carro, tranquilamente, né? Dizendo que ia descer ali. Quando eu parei o carro, que estava atrás de mim, deu uma gravata em mim, outro botou uma pistola aqui e ficaram fazendo cata dentro do carro. Tiraram o sapato meu, levaram celular, carteira com documento e toda hora me ameaçando e me matando dizendo que eu era policial. E neste momento, alguns taxistas protestam contra a morte de Leonardo Fonseca Leitão. Eles estão na Avenida Fernandes Lima e quem está lá também é a repórter Hanna Copertino. Oi, Hanna, muito boa noite para você. Como é que está a situação por aí? Boa noite, Taline. Boa noite a todos. Olha só, os taxistas liberaram uma parte da pista. O trânsito está lento nesse momento aqui na Fernandes Lima, mas está andando. Os taxistas continuam reunidos por aqui. Agora há pouco, eles fecharam toda a avenida, fizeram um cordão humano, pedindo justiça. E eu vou conversar com o Paulo Sérgio dos Santos, que é taxista que está aqui nessa mobilização. Paulo, mais um trabalhador assassinado. A violência ainda é grande contra os taxistas aqui em Alagoas. Boa noite, Hanna. Boa noite a todos os telespectadores do SBT. Infelizmente, nessa situação, desse momento de nos comunicarmos com a perda do nosso companheiro Leonardo,
desde 4 horas da tarde, que estamos nos movimentando, toda a categoria do táxi, se mobilizando desde o fato acontecido no bairro do Jaraguá, que a categoria esteve lá. E nesse momento viemos para a Central do Flagrante para cobrarmos do delegado um posicionamento sobre o andamento dessa situação, né? Até porque até o momento não temos nenhuma resposta por parte da Secretaria de Segurança. Já foram quantos assaltos esse ano e assassinatos? Hanna, infelizmente, em números, já foi mais ou menos 20 assaltos ou mais. Infelizmente, com o companheiro Leonardo como vítima fatal. Esse ano, infelizmente, não começou bem. Diversos companheiros foram assaltados. Eu mesmo fui vítima de assalto aqui na Avenida Rotary. Peguei um cliente na frente do Parque Shopping para trazer aqui para o terminal da Avenida Rotary e ele me assaltou. E a situação, o que nós sentimos é uma impotência, né, diante de toda a situação em que vivemos como profissional aqui em Maceió, que é a nossa categoria do táxi. E o que poderia ser feito para dar mais segurança para vocês? Na verdade, a nossa reivindicação de toda a categoria é que a Secretaria de Segurança ela seja parceira do profissional taxista, que ela entenda que por trás desse volante existem vários homens de bem, vários homens trabalhadores. Infelizmente, o que nós observamos é que a cúpula da segurança ele não tem um olhar diferenciado para a categoria do táxi, até porque nós vivemos exposto, trabalhamos 12 horas, 15 horas, pegamos diversos tipos de pessoas, né? Então, assim, a gente precisamos de uma atenção. Nós, que somos profissionais, não temos medo de ser abordados. O que nós pedimos é que haja uma abordagem por parte desses policiais, que eles sejam orientados para que tratem-nos como cidadão. Agora, se acontecer algo que ele verifique que tem uma situação suspeita, aí sim, que ele tome as suas medidas necessárias, tá entendendo? Mas diante que ele veja ali naquele volante um profissional. Obrigada, tá, pela entrevista aqui. Segunda-feira vai ter uma reunião, né, com a Secretaria de Segurança Pública. Suziele Lima da Silva, de 20 anos, foi presa em flagrante. No dia 1º desse mês, ela foi presa roubando produtos de um supermercado, foi solta e agora envolvida em outro crime, dessa vez latrocínio, que resultou na morte do taxista. Ela ainda vai ser ouvida pelo delegado e a polícia continua à procura do homem, que também está envolvido na morte do taxista. Eu volto com você, Thaline. Muito obrigada, Hanna, pelas informações. Está aí o protesto da categoria e fica também o alerta para os motoristas. Quem precisar passar pela Fernandes Lima, optar neste momento por uma rota alternativa devido ao protesto. Olha, foi concluído hoje o inquérito do caso do homem suspeito de se masturbar para uma jovem em um ônibus em Maceió. José Carlos Silva dos Santos, de 39 anos, foi indiciado pela polícia por ato obsceno e importunação ofensiva ao pudor. De acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher, o inquérito será remetido à Justiça na semana que vem. José Carlos continua foragido. Insegurança. Continua fechada a agência dos Correios no centro de Maceió, que foi alvo dos criminosos nesta manhã. O prédio foi arrombado e teve as encomendas de clientes furtadas. Seu Obiratã foi à agência da Central dos Correios para buscar um documento do carro, mas ele recebeu a informação de que hoje não teria atendimento. Eu fiquei sabendo agora, aguardar quando reabrir, né? Era muito importante esse documento? É, documento do carro, né? Para poder circular com o carro, né? Vou esperar para segunda-feira. Vou aguardar até segunda. Não houve atendimento hoje na Agência Central dos Correios de Maceió, na Rua do Sol, no centro, porque o prédio foi arrombado durante a madrugada. Os criminosos entraram por essa porta na lateral, perto do estacionamento, e tiveram acesso aos Correios. A Polícia Federal esteve no local para fazer a perícia. Essa não é a primeira vez que essa agência é alvo dos criminosos. De acordo com o sindicato da categoria, em menos de um ano, 4 furtos foram registrados aqui. O presidente do sindicato disse que dessa vez os bandidos levaram encomendas dos clientes.
Ele falou que a falta de vigilância 24 horas é um problema antigo e que já foi denunciado pela categoria. Essas ações só começaram a partir do momento que o Correio retirou o posto de vigilância que tinha aqui durante a madrugada. Então hoje só tem vigilante no turno matutino e vespertino, mas no turno noturno e a madrugada fica desguarnecido. Então, obviamente, os meliantes perceberam a ausência do vigilante e a partir daí começaram essas ações de maneira ininterruptas e já vamos contando a quarta. E vocês já reclamaram com a empresa, já falaram dessa ausência do vigilante durante a noite e a madrugada? Sim, já tivemos diversas reuniões, principalmente depois dos últimos assaltos. Mandamos ofício para a empresa, mas a empresa alega contenção de despesa. Só que é um pensamento, a meu ver, equivocado. Porque você contém a despesa de um lado, mas tem a despesa muito grande, que é indenizar os clientes pelas encomendas que foram roubadas. Fora isso, a questão do prejuízo para a imagem institucional da empresa, já que o cliente tem a confiança de postar sua encomenda nos Correios, porém, acontece uma situação como essa, que lesa não só o cliente, como eu disse, a imagem da nossa empresa. Essa agência vai ficar fechada pelo menos durante o dia de hoje. Pode ser que na segunda-feira ela retorne o atendimento normal. Os clientes que iriam se dirigir aqui, a gente orienta que procure a agência de Jaraguá ou a do antigo Shopping Iguatemi, que são as agências mais próximas aqui. Em nota, a assessoria dos Correios informou que, por se tratar de assunto relacionado à segurança, eles não divulgam números, detalhes ou valores relacionados aos delitos que ocorrem nas unidades. Depois da polícia registrar 3 casos de arrombamentos em prédios em Maceió, hoje as vítimas prestaram depoimentos. Os anúncios para vender e alugar viraram desculpa para os bandidos. 3 prédios na Ponta Verde foram alvo de assaltantes que se disfarçaram de inquilinos para arrombar apartamentos e levar os objetos de valor. O presidente do Sindicato da Habitação de Alagoas disse que não pode falar sobre os assaltos a pedido da polícia para não atrapalhar as investigações. De acordo com ele, esse tipo de crime não é comum em Maceió. Em Alagoas não tem frequência, mas existem esses casos. E como os condomínios, em sua grande maioria, têm essa fragilidade na portaria, nas portarias, termina sendo uma porta de entrada para bandido. As câmeras do circuito interno de um prédio mostram a chegada dos criminosos que agem naturalmente como se fossem avaliar um apartamento. Um deles fotografa a câmera de segurança. Os assaltantes invadiram 2 apartamentos no prédio. A porta de um dos imóveis foi arrombada. Eles entraram no apartamento, viram que não tinha nada, bateram no apartamento vizinho, né? Perceberam que não tinha ninguém, nos outros 2 apartamentos ao lado também não tinha ninguém, porque a inquilina estava trabalhando. Então eles forçaram com o pé de cabra, abriram, né, o apartamento e tiraram a quantia de dinheiro que estava lá, R$300, mais alguns pertences pequenos, né? No total, R$500. Segundo Nilson Alcântara, delegado responsável pelas investigações, moradores e donos de imobiliários estiveram hoje pela manhã na delegacia para passar informações. Ele disse que nos 3 casos, a forma de agir dos bandidos é a mesma, o que leva à conclusão de que se trata de uma quadrilha atuando nesse tipo de crime em Maceió. Existem 2.500 condomínios em Maceió e região metropolitana. Geralmente, os moradores escolhem um apartamento pela segurança. O presidente do Sindicato da Habitação de Alagoas afirmou que é preciso investir mais em tecnologia e qualificação dos funcionários para que casos como esses não se repitam. Tem uma pessoa que vai entrar lá, o porteiro tem que ter uma zeladoria para acompanhar até aquele andar. Você vai até o 5º andar, quem garante que você não parou no 2º? Então a câmera do elevador ela está monitorando isso, o andar que parou, o porteiro está treinado para monitorar isso, o condomínio tem gente suficiente para poder acompanhar ou até mesmo o tempo da visitação, ou se vai para uma visita numa residência, está devidamente autorizado. Enfim, existem profissionais de segurança que podem fazer todo esse treinamento e todo esse direcionamento para que os síndicos possam proporcionar mais tecnologia, segurança, treinamento, etc., evitando essas situações. Câmeras do circuito de segurança flagraram um homem arrombando e furtando uma loja na Avenida da Paz, no bairro do Jaraguá, em Maceió. As imagens foram cedidas pelo estabelecimento.
Esta é a 6ª vez em menos de 8 meses que a loja é alvo dos criminosos. O proprietário estima um prejuízo de mais de R$100 mil pelos furtos. Alisson Carlos da Silva, de 22 anos, e um menor de idade foram conduzidos pela Polícia Militar para a Central de Flagrantes da capital. Com a dupla, que estava na rua Pau d'Arc, na Vila Santa Maria, bairro do Feitosa, foram encontrados crack, maconha e cocaína. 2 jovens morreram durante um atentado registrado na manhã de hoje na cidade de São Sebastião, no Agreste Alagoano. Eles estavam em frente a uma residência no bairro São José. Uma das vítimas foi identificada como José Cícero Sabino da Silva, de 43 anos. Uma terceira pessoa ficou ferida e foi socorrida para a unidade de emergência do Agreste. O número de lojas fechadas chama a atenção em Alagoas. Mais de 260 comerciantes não conseguiram manter os negócios. Para a Aliança Comercial, os principais motivos são os preços cobrados nos aluguéis dos pontos comerciais e a falta de incentivos fiscais. 1, 2, 3, 4... Ao todo, em 1 ano e meio, Alagoas registrou o fechamento de mais de 260 lojas. Os números são resultado do impacto da crise econômica e política. O Nordeste e Alagoas sentiram muito mais, né? Por quê? Porque o Nordeste e o estado alagoano ainda são muito dependentes dos investimentos públicos do governo federal. Os dados assustam. De 2015 até 2017, cerca de 227 mil lojas não resistiram à crise e fecharam suas portas. Nos números mais recentes deste 1 ano e 6 meses, 13.500 estabelecimentos encerraram suas atividades. No ranking por regiões, Alagoas aparece em 4º lugar na região Nordeste, atrás de Ceará, Bahia e Pernambuco. Já no ranking nacional, ocupa a 12ª posição. Diante dos números e do ranking, o economista da FEComércio avalia que a situação de Alagoas não é tão grave. Entre 2014 e 2016, Alagoas fechou mais de 13 mil estabelecimentos comerciais. E se nós pensarmos que em apenas 1 ano e meio foram apenas 263, para a magnitude de 198 mil lojas, é bastante positivo. O presidente da Aliança Comercial lembra que alguns proprietários não conseguiram se recuperar do incêndio ocorrido há 3 anos. Outros sofrem com o preço dos aluguéis e a falta de incentivos. Tem muita gente que tem prédio aí fechado porque o aluguel está um absurdo. Então o cara acha que tem condição de alugar naquele valor e termina ficando fechado. O maior impacto da crise, segundo o economista da FEComércio, atingiu lojas que atendiam as classes C e D, justamente pela queda no poder de consumo. A retomada do crescimento não é fácil e nem será rápida. Nós sabemos que a agricultura no Brasil e também em Alagoas tem crescido muito, mas a indústria que transforma os produtos, agrega valor e gera riqueza, tem patinado no estado, junto com o comércio também. Mas a expectativa é positiva. Os consumidores já estão frequentando mais o comércio e novas lojas começam a aparecer. Nós tivemos loja aí com investimento altíssimo aqui no centro. Nós tivemos uma que o investimento foi de quase 8 milhões de reais. Essa situação enfrentada pelo comércio reflete diretamente em outra questão, o desemprego. O sonho de conseguir voltar ao mercado de trabalho tem sido um desafio cada vez maior para a maioria dos alagoanos que precisam de um emprego. Não é nada fácil conseguir um emprego em Alagoas. Jamiele está há 3 anos desempregada. A última vez que trabalhou, ocupou a vaga de auxiliar administrativa. Não tem emprego, ou então eles querem com experiência, né? Só com experiência, dificulta muito. Se ele não dá uma oportunidade, né? Como é que a pessoa vai ter uma experiência? O IBGE divulgou nesta quinta-feira que Alagoas tem a 2ª maior taxa de desemprego do país. O estado apareceu com 17,3% de pessoas que estão aptas a trabalharem, porém não conseguem um emprego. A primeira posição ficou para o Amapá, com 21% de desempregados.
A dificuldade em arcar com os compromissos só cresce para muita gente. Paga aluguel, que paga a água, que paga a luz, a gente precisa, tem que comprar as coisas, né, para dentro de casa e a gente fica se virando como pode, né? Este economista confirma que a alta taxa de desemprego no estado é decorrente do corte na economia do Brasil. Quando o país todo desacelera, obviamente, seus estados, e Alagoas é um estado que depende muito das transferências estaduais, federais. Então, a Alagoas está indo junto. Mas a expectativa para Alagoas sair desse índice negativo vai demorar. Talvez 2019 ainda vai ser um pouco sacrificante para a economia, por causa das eleições, um novo presidente está chegando, não sabe como vai ficar o futuro da economia. Boa notícia para quem estuda para concurso público. Dentro de um mês começam as inscrições do concurso do Banco do Nordeste. As vagas são para analista bancário, para quem tem ensino médio completo, e especialista técnico e analista de sistemas para os candidatos com ensino superior completo. Os detalhes das vagas serão divulgados pouco antes do início das inscrições. Quem for selecionado vai compor o quadro de funcionários de uma das quase 300 agências do Banco do Nordeste espalhadas por toda a região e ainda nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E veja no próximo bloco, amanhã é o dia D da vacinação contra o sarampo e a poliomielite. E ainda as notícias do futebol. Logo mais o CRB entra em campo e amanhã é a vez do CSA. É já já.